a bateria, porque vai ficar filmando. Tá? Graça e paz, igreja. Shalom, irmãos. Boa noite. Pode se assentar no seu lugar aí. Estamos de volta aí com a transmissão ao vivo. E nós passamos agora recentemente a Páscoa, né? Nós celebramos aí também a Pessa, que é o nome que o Eterno deu para a sua festa, que na verdade a festa não é uma festa judaica, é uma festa divina, é uma festa eterna. Né? O Senhor disse que vocês celebrarão as festas, né, por estatuto perpétuo. Então foi Ele quem escolheu. Então não é uma festa de judeu, não é uma festa de um povo específico, mas é da nação de Deus. Então nós celebramos, graças ao Eterno. Estamos aqui agora para continuar o nosso serviço. E hoje nós vamos falar de um assunto assim novo, eu diria, né, para todos nós. Eu conversava mais cedo com o Lino. E você já se perguntou por que, por exemplo, tem milhares de mulheres no mundo, por exemplo, por que algumas só que são estupradas? Ou então tem várias pessoas no mundo, por que só alguns que são assaltados? Ou então você pensa, poxa, por que só algumas pessoas, já viu na sua escola, quando você está estudando, de repente você tem um amiguinho que aquele é o mais zoado de todos, sempre tem um da turminha que é o que mais vira chacota. Por quê? Já se perguntaram por quê? Né? E aí você fala, não, mas o fulano é assim, mas o fulano é assado, mas e as outras perguntas? Porque tem um ponto em comum entre todas elas, e é o que nós vamos falar um pouco hoje. Né? Esse estudo não vai dar para acabar hoje, nós vamos falar um pouco, depois nós vamos continuar no decorrer da coisa, que faz parte do nosso material de libertação. Né? Nós estudamos recentemente a respeito do dedo de Deus. Eu não sei ainda quem está com a apostila, quem não tiver mais, a apostila está aqui embaixo, tem aqui mais apostilas. E hoje nós vamos estudar a respeito de etiquetas espirituais. Né? E antes de eu começar a entrar no assunto, eu quero dizer para você o seguinte: no reino do Espírito, eu vou dar alguns exemplos rápidos aqui e nós vamos entender. Você já viu que Deus fala assim, que, por exemplo, lá em Apocalipse, que vai chegar uma hora em que Deus vai arrebatar os eleitos, né? Que vai haver o arrebatamento das coisas, a separação. Mas quem vai fazer essa separação são os anjos, por exemplo. Mas eu quero dar um detalhe mais claro. Você já viram que existe a marca da besta? Né? A marca diz que tem a marca na mão e a marca na testa. Ali não quer dizer que a marca ela é genuinamente clara, por exemplo, um X na mão, né? Um X na testa. Essa marca, ela pode ser também espiritual. Ela pode ser um selo que o diabo coloca nas pessoas, as quais ele já marcou que são dele, e Deus dá também um sinal dos que são dele, e esses sinais não são claros para a humanidade, são claros para os seres espirituais. É isso que faz com que algumas pessoas, por exemplo, sejam sujeitas a determinadas coisas e outras não, mesmo habitando no mesmo contexto de vida. Então há marcas espirituais em mim e em você que são separadas da maldição, por exemplo, que permitem que eu, por exemplo, passe coisas que os outros à minha volta não passam. E é em cima disso que nós vamos aprender a fazer algumas leituras, não sobre os outros primeiramente, mas sobre nós. Então isso vai trazer um pouco de resposta para nós. Nós vamos entrar aqui só nessa primeira parte da apostila aí, ó. Tá? Porque depois disso aqui, nós vamos pular uma parte, porque é muita parte teórica, vocês podem ver depois com calma. Então olha só, etiquetas espirituais, está escrito assim na apostila: desde que o homem pecou contra Deus, a imagem de Deus foi influenciada e tocada pelo pecado. Isso trouxe baixa na dignidade do ser humano. O propósito do ser humano foi atingido e a adoração foi comprometida. E somos seres humanos na medida em que cumprimos o propósito. No sentido pessoal e racional, e tanto no governo do mundo, tudo foi afetado pela perda do estado natural da criação de Deus. Por isso, a nossa capacidade de se comunicar com Deus e os outros seres humanos sofreram modificação. E então, desde Caim, as etiquetas espirituais, né, tá, entre aspas, sinais de bênção e de maldição. As etiquetas, desde este tempo, vêm influenciando o ser humano nas áreas emocionais e sentimentais, né, qualidade de vida, caráter, personalidade, a forma de pensar e de agir, né, a forma de exercer domínio, na tentativa de nos comunicar com o próximo e também na comunicação com Deus, né, por fim também na impressão que possamos passar para os outros. Mas olha uma observação aqui, ó. Devido ao ser humano ter perdido a imagem de Selém no hebraico,
a semelhança, né, no caso da Almud, que é a palavra hebraica também, o ser humano, o corpo humano, por meio do qual experimentamos a realidade física, por meio da qual nos expressamos e exercemos domínio na capacidade que Deus criou em nós para usufruir a vida bem, isso foi afetado por etiquetas espirituais. Agora, olha o texto aqui, que coisa interessante. Gênesis 4,15, né? Esse sinal não foi um sinal de maldição, mas de proteção. Foi somente depois de amaldiçoado pelo assassinato de seu irmão Abel, em Gênesis 4, né, do 8 ao 12, que Caim recebeu de Deus o sinal, para que não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Vocês lembram dessa situação? Caim foi, matou Abel, e ele chegou e argumentou: meu Deus, agora, né, parafraseando aqui, agora minha carga é enorme, né, como é que eu vou aguentar essa carga? Né, agora quem me encontrar vai me matar. E Deus falou: não, ninguém vai te matar, vou te colocar um sinal, e quem matar Caim será vingado 7 vezes. É assim que está no texto, né? Depois você pode conferir na sua Bíblia se você quiser. Então, assim, é em cima dessas coisas, começando por sinal o que Deus fez com Caim, que nós vamos fazer as leituras, né, mais abrangentes. Vamos dar outros níveis de sinais. Vamos lá, avança um pouquinho na sua apostila, né? Eu quero mostrar para vocês algo que está na terceira página, onde está escrito assim: sinais de Deus. Isso aí tudo vai ficar para você, tá? Você pode ler depois com calma. É que é muita parte de conceito ali atrás, o hebraico. Eu não tenho necessidade da gente estudar isso. Você pode ler depois com calma para tirar sua curiosidade. Lá embaixo, na terceira página da sua apostila, está escrito assim: sinais de Deus. Acharam aí? Vamos continuar, ó. Esse sinal não foi um sinal de maldição, mas de proteção. Foi somente depois de amaldiçoado pelo assassinato de seu irmão Abel, né, que Caim recebeu de Deus o sinal para que não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Então, olha que interessante, vamos continuar aqui, ó. Pode ser que esse sinal seja uma tatuagem de proteção, indicando que Caim está debaixo da proteção divina. Tanto que a maldição de Deus une Caim a Satanás. Agora eu quero pedir para você abrir a sua palavra aí. Abre a sua Bíblia em Gênesis 3,14, e outro irmão abre para nós na sua Bíblia em 1 João 3, verso 12, para a gente fazer um comparativo. Aqui tem uma Bíblia sobrando, se alguém quiser, pode pegar aqui na esquerda, que é interessante agora para a gente embasar o que nós estamos falando. Gênesis capítulo 3, verso 14 diz o quê? Se alguém abrir, por favor, pode ler. Lê em voz alta, por favor. Gênesis 3,14. Deus determinou a serpente: por que fizeste isso? És maldita entre todos os animais domésticos. Eis entre todos os animais selvagens. Rastejarás sobre o teu próprio ventre e comerás do pó da terra todos os seus dias da tua vida. Então, olha que interessante. A primeira vez que Deus amaldiçoou alguma coisa ou alguém foi a serpente. Então, a linhagem da maldição entrou por onde? Pela serpente. Foi a primeira vez que Deus cita maldição na palavra. Então, tem um segredo de interpretação aqui que eu quero aproveitar para ensinar vocês. Todas as vezes que você vê uma palavra na Bíblia, quando você encontra a primeira vez que ela é mencionada, você encontra um princípio geral. Você encontra um panorama para você entender todas as outras situações. Então, onde é que começou a maldição? Então, com a serpente. Foi ou não foi? Mas a serpente foi influenciada por quem? Por Satanás. Ou era a própria personificação de Satanás. Depende da vertente da pessoa que está explicando. Isso para nós é indiferente. O que importa é que Satanás está ali e ele participou ativamente disso. Então, entenda que a linhagem da maldição, ela é uma linhagem que começou com algo que Satanás semeou. Está claro por enquanto? Então, beleza. O que nós vemos aqui agora? Vamos continuar o texto aqui, ó. 1 João 3,12, quem achou? Lá no final da Bíblia. E não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e assassinou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Olha que coisa interessante. A palavra de Deus agora afirmava que Caim era do maligno. Então você vê que o que denunciou Caim foram as suas obras. Então significa que o que são obras? Obras são movimentos, são atitudes, são repetições de comportamento. Então, se você for olhar, Caim matou Abel de cara, de começo ali.
logo no começo da história. Então, a partir dali, Caim já começou a desenrolar uma vida extremamente, ofensiva ao caráter de Deus, vamos falar dessa forma. Então, assim, se você for estudar o nome de Caim no original, na etimologia você consegue descobrir que ele era um cara amargurado. Ali mostra que ele foi o cara que criou a primeira arma, se não me engano era uma lança. Pelo próprio estudo do nome dele, no hebraico, dá a ideia de que ele criou uma arma com amargura, com dores. A palavra fala isso aí quando você vai juntando ali com os nomes, que a motivação dele descobrir e criar uma arma foi justamente o que ele tinha no coração. Já era um coração amargurado desde aquela época. Isso prova no momento em que ele foi fazer uma oferta para Deus, por exemplo. Porque veio ele primeiro. Quem veio trazer a oferta dele foi Caim, não foi Abel. Caim veio e trouxe depois de uns tempos o fruto da terra, seu irmão, a Deus. Mas Abel ofereceu das primícias. E aí Deus vem e argumenta com ele. Falou, por que descaiu o teu semblante quando Deus rejeitou a oferta? Se você não procedesse bem, não seria aceito. O que é proceder bem? Como é que alguém sabe o que é bom procedimento? A partir do momento que alguém aprende. Eu não posso cobrar de uma pessoa o que ela não sabe. Eu preciso ensiná-la para depois poder cobrar dela. Mas para Deus falar da forma como falou com Caim, significa que ele sabia como devia fazer. E Abel também, por isso Abel foi aceito, porque procedeu corretamente. E Caim rejeitado, porque procedeu erroneamente. E aí tem a história que você conhece. Então entenda que as obras, elas nos ligam com uma paternidade, com uma origem. Então, como nós lemos o texto, olha o pastor Cochila aí, olha lá. Pode ser que esse sinal seja uma tatuagem de proteção que Caim está debaixo da proteção divina. Tanto que a maldição de Deus une Caim a Satanás. Agora nós olhamos os textos. Olha que interessante. Seu tempo de graça, esse aqui é no hebraico, tá? Shan Gesed, terminou desse modo e ele é entregue ao julgamento. Aqui tem dois textos, mas não vou abrir esse aqui não. Enquanto em Gênesis 3, 17 e 19, abre aí, vocês estão pertinho. Gênesis 3, 17 e 19, a terra é amaldiçoada para não dar seu fruto sem o trabalho frustrante. Caim é então amaldiçoado a se tornar fugitivo e sem lugar permanente de descanso. Então, quem achou aí? Gênesis capítulo 3, verso 4, verso 17 até 19, perdão. E pode ler em voz alta, por gentileza. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu o fruto da árvore da qual lhe ordenará, que eu lhe ordenará que não comesse. Maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias de sua vida. Então, olha que coisa interessante. Então, a serpente ouviu primeiro: maldito é você. Agora, o homem, Deus não disse que ele era maldito, mas disse que maldito era a terra por causa dele. Vocês conseguem fazer a separação? Então, maldito era a serpente. Deus falou: maldito é você, que vai rastejar agora. Mas maldito é a terra por tua causa. Você vê que Deus não amaldiçoou o homem. Porém, quando chegou a vez de Caim, aí ele falou: maldito serás. Se você for olhar o texto aí, no capítulo 4 de Gênesis, Caim foi o primeiro que entrou debaixo de uma maldição e uma linhagem específica. Porque Deus agora não falou da terra, falou dele. Então, o que acontece ali? Da onde vem a maldição, então? A primeira nasceu na serpente, mas a segunda nasceu aonde? Não foi em Adão nesse contexto, mas foi em Caim. Agora, o que é interessante nisso é que Deus chega e ele, quando está lançando as maldições, ele fala para a mulher, ele não diz que ela é maldita e nem a terra, ele disse que ela sofrerá algumas coisas. Então, para a mulher, apesar dela ter sido responsabilizada de ter tomado a iniciativa do fruto, a maldição maior caiu sobre o homem. No caso, a consequência, porque a maldição veio sobre Caim. Então, o que eu quero dizer para vocês nessa conversa toda? É que houve uma separação de linhagens. Desde o princípio, você pode ver que lá em Gálatas, existe a linhagem de Isaac e a linhagem de Ismael. A linhagem do povo de Deus, que é a linhagem que persegue o povo de Deus. Lá em Gálatas capítulo 4, você pode achar isso daí. Ou 3, não lembro agora.
Não, Gálatas 4. Tá, mas continua comigo aqui. Eu ia falar uma coisa e eu esqueci. Mas olha só, volta com a sua apostila aí. Caim é então amaldiçoado, vira a página já. É amaldiçoado, lá no começo da quarta página. Caim é então amaldiçoado e se tornar um fugitivo e sem lugar permanente de descanso. Agora, olha que coisa interessante que é isso aqui. Né? Deuteronômio, capítulo 28, verso 46. Abre aí, por favor, quem puder. Vamos dar uma olhada. Deuteronômio, capítulo 28, verso 46. Ali, o contexto, ele está falando sobre as maldições de uma forma geral. Mas Deus vai contar o que essas maldições são na vida das pessoas. Deuteronômio 28, 46. Pode ler, por favor, quem achar. Estas maldições serão um prodígio e um sinal eterno para teus descendentes por todas as gerações futuras. Olha que coisa interessante. Então, que tipo de maldição? Aí você tem que ler Deuteronômio 28 para você achar. Então, o que acontece na vida de algumas pessoas, dentro das suas circunstâncias, são sinais para que o mundo veja que aquela pessoa está debaixo de uma situação. Então, as circunstâncias que eu vivo, elas estão demonstrando o estado do meu coração. Elas estão demonstrando em que momento espiritual eu estou vivendo. Aí eu vou fazer uma ressalva aqui. Quando você não está num caminho de transgressão da lei, o que explica a adversidade? Aí entra nos tempos de Deus. Há tempo de amar, tempo de afastar-se de amar, por exemplo, de afastar de abraçar. Há tempo de plantar, tempo de colher, tempo de sofrer e tempo de sorrir. Quando você não está diante da palavra de Deus reprovado, aí você está num estágio de soberania e aperfeiçoamento de Deus. Agora, quando você está vivendo uma vida rebelde, você tem consciência das suas faltas e você não está nem interessado em mudá-las, então aquilo está denunciando que o seu problema não está no fato de estar em você. Por quê? Maldita é a terra por causa de quem? Por tua causa. Então, por quê? Qual é a causa? Destes ouvidos a voz da tua mulher e não destes ouvidos a minha voz. Deuteronômio 28. Se atentamente ouvires a minha voz e guardares os meus mandamentos, não é assim que fala? As bênçãos seguirão. Então, quando eu deixo de ouvir essa voz, o que é que me segue? Maldição. Verso 15 de capítulo 28 de Deuteronômio. Está lá. 20. Olha de novo. Deuteronômio 28, verso 15. Quem está falando aí, por favor? Contudo, se não obedeceres a palavra de Yahvé, teu Deus, não zelando pelo cumprimento de todos os teus mandamentos e decretos que neste dia te ordeno, então virão todas as maldições sobre ti e te alcançarão. Então, olha que coisa interessante, pode parar. O lance, parece que Deus, poxa, Deus é ruim, hein? Nossa, não aceita que eu faça as minhas escolhas. A questão não é essa. A questão de Deus é como a questão de Caim. Deus sempre pôs a palavra para a proteção do homem. Lembra o caso de Jó? Jó capítulo 1, Deus chega e elogia. Jó era homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Deus falou isso. Nessa época, Jó não tinha mandamento. Deus não tinha dado as tábuas da lei. Mas lá na frente, quando Satanás aparece diante de Deus, o que ele fala para Deus? Deus chega e fala: você viu meu servo Jó? Elogia Jó para Satanás. Satanás fala: também. O Senhor abençoa ele, dá tudo para ele, isso. O Senhor protege com uma cerca a vida dele. Ele fala sério, dependendo da tradução. Jó capítulo 1. Agora, retira a tua mão dele e vê se ele não vai blasfemar contra ti na tua face. Não é assim que Satanás fala lá em Jó? Então, essa cerca são os mandamentos de Deus. Como é que você fala? Como é que Jó cumpriu o mandamento se ele não sabia? Naquela época, o homem tinha no coração escrito, porque o princípio de Deus sempre foi implantar isso no coração do homem. Sempre foi. Desde Abraão, Isaac, Jacó, etc. Deus teve que dar para o povo a Torá, porque o povo não quis ouvir a voz de Deus.
O povo não quis, o povo queria que Moisés fosse lá e ouvisse para trazer para ele o recado. Então o povo não queria ouvir. Tudo que Deus faz falando. O povo não quer ouvir, então o povo quer ouvir Moisés. Então deixa eu dar o protocolo. É assim que funciona. Quando Deus deu a lei, Ele quis ensinar tudo aquilo que Ele já tinha preparado Adão desde o princípio para ser, não é fazer. Deus não criou o homem para fazer. Deus criou o homem para ser. Ser o quê? A sua imagem e a sua semelhança. E o quê? Exercer domínio sobre a terra. Então isso é tão profundo que Deus, quando Ele criou o homem depois de tudo que Ele fez. Aí Ele formou o homem, não foi? Deus criou tudo, pôs lá Adão e fez assim. Formou o homem. O que é isso que Ele fez ali? Deus pegou o pó da terra, porque no pó da terra havia uma substância, havia todo tipo de partícula que você puder imaginar para constituir o ser humano e dessa forma ligá-lo à criação. Eu vou repetir aqui de uma forma mais clara. Cada átomo, cada parte do corpo humano, ela é constituída ou conectada com uma área do universo, do cosmos. Tudo que há em você tem conexão completa com a sua vida. Então, imagina que você é um projetor, a sua vida, a sua circunstância é uma projeção de você. Sabe quando você pega o projetor com o pendrive lá, ele vai mostrar só pelo pendrive, ele não tem como mostrar outra coisa. Então, a minha circunstância é um reflexo do meu coração. Só que o que acontece? Deus criou o homem assim para que o homem tivesse conexão com todas as leis do universo e o universo a ele se submetesse. Porque Deus criou o homem e tivesse domínio. Né? Lembra Gênesis 1, 26, 27, 28, você vê lá, Deus criou o homem e falou, crescer, encher a terra, sujeitar, dominar, etc, etc, etc. Mas só poderia ser assim se o homem tivesse toda a constituição, toda a forma de criação, todos os programas nele. Porque de onde Deus tirou a criação dele? Dele. No princípio era o verbo, era só Deus que existia. Então quando ele falou, as coisas saíram dele. Concorda comigo? Não? Então Deus falou, no princípio era só ele. A hora que ele falou, ele fez para fora, ele jogou para fora o que ele via na mente. E aí quando ele viu aparecer lá fora, o que ele falou? Ele viu Deus que era bom. Então ele pensava, falava, aquilo aparecia e viu Deus que era bom. Não é assim que está na sua Bíblia? Na minha também. Então é isso que Deus fez. Ele foi falando e a coisa aparecendo, mas aquilo saía com o que ele tinha. Então por isso, depois que Deus organizou tudo, ele chegou, formou o homem do pó da terra, que é da onde ele criou, para que ele dominasse aquilo por contato. E Deus fez o homem do pó da terra porque o homem tem conexão com a sua vida. Maldita é a terra por tua causa. Da mesma terra que o homem foi tirado, é a mesma que ele amaldiçoou porque ele trocou a voz. Então você vê que no final das contas o problema está na palavra que está regendo a minha conduta. Vocês conseguem enxergar isso? Então o que está acontecendo agora? Nesse tempo? Deus está falando com Caim, com Adão. Ele formou o homem e soprou nas narinas do fôlego de vida. Então Deus soprou o que no homem? Foi a vida. Deus soprou tudo o que ele era dentro do homem e o homem tornou-se imagem e semelhança, vivo e cheio de glória. Mas ali o homem tornou-se alma vivente. Então dali para frente, quando o mal entrou, que ele decidiu ouvir outra voz, que foi a voz da mulher. A serpente falou com a mulher, mas a mulher falou com o homem. O homem não ouviu a serpente diretamente. Então você vê que Deus não falou que o homem ouviu a serpente, visto que deste ouvidos a voz da sua mulher. Então, o que nós entendemos aqui? Que a nossa vida, ela é reflexo daquilo que gera o meu comportamento. Ou seja, se eu peguei uma palavra de Deus, que palavra? A que eu aprendi, e eu começo a praticá-la, mesmo que sem vontade, mesmo que sem noção, mesmo que de alguma forma errada que eu digo assim, mesmo que de alguma forma que eu aprendi, literal, eu aprendi que tem que perdoar, vai e perdoa. Não importa se você está sentindo que deve ou se está sentindo que não, você viu, aprendeu, sabe que Deus gosta assim, a hora que você faz, o que você está fazendo? Está imitando seu pai. O que Jesus falava? Quem vê a mim, vê o Pai. Aqui nós vemos que Caim foi ligado a quem? A Satanás.
Satanás. Por quê? O ladrão vem para quê? Matar, roubar e destruir. Caim fez o quê? Deu vida ao seu irmão? Não. Então, quando ele quer matar, quando ele mata, quando ele quer reclamar, ele reclama. Quando ele está nesse contexto só de profetizar negativamente, ele está debaixo de qual influência? De Satanás. Satanás. Então, entenda. Agora, volta aqui para a sua apostila. Deuteronômio 28, 46. Serão no meio de vocês por sinal e por maravilha, bem como entre os seus descendentes para sempre. Então, olha que coisa interessante. Deus está falando que agora as situações elas estão denunciando algo. E quem lança a maldição? É Deus? Não. Deus está avisando que a palavra ela corta para dois lados, né? Ela é mais afiada que espada de dois gumes. Dois gumes. Um gume corta para a linha da bênção, o outro para a linha da maldição. Você que escolhe o caminho que você quer. Se você puxar para cá, automaticamente vai cortar isso aqui. Se você puxar para lá, vai cortar para lá. Então Deus está dando toque. A palavra é essa, ela funciona assim, porque fui eu que dei. Se você fazer assim, é assim. Se fizer assado, é assado. Então, no final das contas, quando eu perco, o meu problema não é com o diabo, é com Deus. Porque a palavra é dele. O diabo não pode mudar a palavra de Deus. Vocês conseguem enxergar isso? Se você for olhar em Efésios capítulo 2, abra sua Bíblia aí, Efésios capítulo 2, você vai ver que Paulo vai falar que nós estamos mortos em nossos delitos e pecados, né? E aí ele vai começar a desenvolver a ideia de que nós éramos inimigos de Deus no entendimento, acho que no verso 2 ou no verso 3. Então, o que é complexo aí? É porque todo entendimento ele começa com uma palavra. E se a palavra que rege o meu pensamento, a minha construção mental, ela nasceu do diabo, ou da carne, ou de alguém, e que não seja Deus, ali ela está destinada ao fracasso. O que é isso? Por melhor que seja, por melhor resultado que dê, no final das contas, ela não vai me trazer o socorro da alma. Porque o que o homem perdeu ali com essa maldição? O amparo interior. Ele foi o que manchado, como nós lemos no começo da apostila, ele foi manchado no seu caráter e ele perdeu a sua dignidade. Ele foi diante de Deus sendo afastado por causa das escolhas dele, não porque Deus quis. Aí você fala, não pastor, mas Deus que tirou o homem do jardim. É porque se o homem comesse da fruta do bem e do mal, né, da árvore da vida, ele teria para sempre essa condição, não tinha conserto. Então Deus tirou para proteger o homem de não ficar assim para sempre. Não foi porque Deus não queria comunhão com o homem. Não é porque Deus é hipersensível, falou, ai meu Deus, ele me feriu, porque eu nem sabia para onde você sai daqui. Não era o caso de Deus. Porque Deus já prometeu. E agora eu lembrei que eu ia falar para vocês no começo lá. Quando Deus amaldiçoou toda a terra, amaldiçoou a serpente, o que ele falou? Que da mulher que você enganou, vou parafrasear aqui, vai vir o descendente que vai o quê? Pisar na cabeça dela. E ela vai o quê? Ferir o calcanhar. Então olha que interessante, Deus já havia prometido um descendente ali. Então o que aconteceu? Vou imaginar com vocês aqui. Lá em Gênesis 4, o que Satanás pensou? Falou, cara, já nasceu dois. Vai que um desses aí é aquele que Deus prometeu. Bora matar ele. Aí já vai gerando a situação para que Caim vá gerando ódio pelo seu irmão. De repente Deus vem e fala não para ele, da oferta. Fala, agora eu mato. Sugestão do diabo, porque até então não havia a palavra morte. E aí Caim foi, consumou o ato. No final das contas não resolveu nada. Continuou a promessa, não era aquele descendente prometido. E aí foi passando. E por aí vai a história. Eu não vou entrar nisso aqui. Então, mas vocês estão entendendo o que está sendo falado aqui hoje? Glória a Deus por enquanto? Sim, glória a Deus. Então, tá bom, glória a Deus sempre, não é só por enquanto. Vamos continuar aqui. Então, olha só. Avança um pouquinho na sua apostila. Agora vira. Deixa eu falar isso aqui. O que não pode ser o sinal? Estão aí no tema? O que não pode ser o sinal? Olha aí, Algumas pessoas têm sugerido especulativamente que o sinal que Deus colocou em Caim foi a cor negra, que acabou dando origem ao povo africano. Essa teoria, porém, é completamente destituída de fundamentação bíblica e comprovação histórica. Para entendermos melhor o assunto, devemos reconhecer em primeiro lugar que esse sinal foi um sinal de maldição, não foi um sinal de maldição, mas de proteção. Foi somente depois de amaldiçoado pelo assassinato de seu irmão Abel que Caim recebeu de Deus o sinal para que não ferisse de morte quem quer que o encontrasse.
devemos lembrar também que a raça humana pós-diluviana derivou dos 3 filhos de Noé. Aqui está o texto para você achar, que eram descendentes de Sete, lá em Gênesis 5, e não de Caim, o que elimina praticamente a possibilidade da perpetuação de qualquer característica genética de Caim. Então, quer esse sinal tenha sido realmente uma marca visível colocada sobre a pessoa de Caim, como quer em alguns, ou apenas um sinal a ele mostrado como garantia de proteção. Então, não importa qual seja a situação, não tem a ver com a cor negra da pele. Segundo o Midrash, que é um método de interpretação judaica, em um diálogo entre Caim, Deus e Caim, o Senhor diz: vou protegê-lo, colocarei em sua testa o meu nome. Quando os animais virem, ficarão com medo e não o atacarão. Os descendentes de Caim foram maus e não sobraram nenhum, e todos morreram mais tarde no dilúvio. E é claro que não podemos afirmar com certeza qual era o sinal colocado ou revelado a Caim que pudesse assegurá-lo de que ninguém o mataria, caso encontrasse. É então complicado afirmar que este sinal que era este sinal que temos, e é porque era complicado afirmar este sinal que temos inúmeras conjecturas. Agora olha que interessante, o que o pessoal pensa aí fora do que era o sinal de Caim. Alguns dizem que Caim ficou paralítico. Surgiu uma versão da Septuaginta, que traz o texto: gemendo e tremendo serás. Outra, a tradição árabe diz que ele não poderia ser morto, porque a espada não perfuraria, o fogo não poderia queimá-lo, a água não poderia afogá-lo, o ar não poderia explodi-lo, e nem trovões e relâmpagos poderiam tocá-lo. Basicamente falando aquela história do corpo fechado. Já ouviu falar? Não? Então, é basicamente isso aqui. Outra coisa, o autor do Bereshit Rabbah diz que foi um ciclo do sol nascente sobre ele. Abravanel disse que o sinal era o cachorro de Abel, que constantemente o acompanhava e agora acompanharia Caim por todas as suas viagens. Os doutores do Talmud, que é a tradição oral dos judeus, afirma que foi a letra Tal, marcada em sua testa, pois essa letra é a primeira letra da palavra Teshuvah, que é arrependimento. O Rabino José diz que cresceu um chifre no meio da sua testa. Alguns ainda dizem que era uma lepra que se desenvolveu no seu rosto, e outros ainda afirmam que o sinal que foi para o seu corpo foi seu corpo se tornar todo trêmulo, como se tivesse mal de Parkinson. Então você vê que no final das contas, cada um com as suas viagens, mas Deus não falou qual que era o sinal. Então aqui é só umas conjecturas para você imaginar aqui. Mas agora olha que interessante, o mais interessante é que o termo sinal, no hebraico, ele pode não ter sido colocado, mas sim mostrado ou revelado a Caim. Conforme diz Aben Ezra, não sei, escritor judeu da Idade Média, Deus operou um sinal diante de Caim para demonstrar a ele que a palavra do Senhor se cumpriria e que ele poderia confiar em Deus. E para isso podemos nos basear justamente no termo Od, sinal, que é o mesmo utilizado por Moisés para falar do sinal dado a Noé, de que todas as vezes que ele se desesperasse pensando que o mundo seria novamente destruído, ele olharia para o sinal do arco e se lembraria da promessa divina. Ou seja, Deus deu um sinal de aliança para Noé. Que sinal era esse? O arco-íris. Então você vê que Deus dá sinais. Então, o que nós já lemos até aqui? Existe o sinal, por exemplo, do arco-íris. Existe o sinal, o que mais? Das maldições, que são as circunstâncias. E nós vamos continuar lendo aqui, Vamos lá. Assim como foi com Noé, terceiro parágrafo aí, o sinal era a marca da aliança. Pode ter sido com Caim um sinal de segurança, e é conosco. Quando olhamos para o sinal, o sangue, lembramos da promessa de que temos uma vida eterna nos esperando. Então aqui ele vai continuar desenvolvendo o texto. Mas vai lá para o último verso aí, no final da página. E Deus prosseguiu: este é o sinal da aliança que estou fazendo entre mim e vocês e com todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as gerações futuras. O meu arco que coloquei nas nuvens será o sinal da minha aliança com a terra. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco-íris, então me lembrarei da aliança com vocês e com os seres vivos de todas as espécies. Aí olha só que interessante: nunca mais as águas se tornarão um dilúvio para destruir toda forma de vida. Toda vez que o arco-íris estiver nas nuvens, olharei para ele e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos de todas as espécies que vivem na terra.
Concluindo, disse Deus a Noé: esse é o sinal da aliança que estabeleci entre mim e toda forma de vida que há na terra. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. Esses foram os 3 filhos de Noé. A partir deles, toda a terra foi povoada. Noé, que era agricultor, foi o primeiro a plantar uma vinha. Bebeu do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da tenda. Cã, pai de Canaã, viu a sua nudez, viu a nudez do pai, e foi contar aos 2 irmãos que estavam do lado de fora. Mas Sem e Jafé pegaram a capa e levantaram-na sobre os ombros e andaram de costas para não verem a nudez do pai e cobriram. Quando Noé acordou do efeito do vinho e descobriu o que seu filho caçula havia feito, ele disse: maldito seja Canaã. Olha aí, mais uma maldição. Escravo de escravo será para seus irmãos. Disse ainda: bendito seja o Senhor, Deus de Sem, seja Canaã seu escravo. Amplie Deus o território de Jafé, habite ele nas tendas de Sem, e seja Canaã seu escravo. Depois do dilúvio, Noé viveu 350 anos. Viveu ao todo 950 anos e morreu. Então, no relato acima, vemos a aplicação do uso dos sinais, tanto no arco-íris quanto na testa de Caim, e também no sangue, que não está mencionado aqui. Deus passa a usar um tipo de identificação para os seres naturais e na natureza. Deus passa a colocar esses sinais nos homens quando os quer punir, proteger e identificar como bem quiser ou achar bem. A igreja falha ao entender este tema porque não pratica mais libertação dentro do Evangelho de Deus, deixando de ser pregado completo e não percebendo as etiquetas espirituais, como chamamos, embora a Bíblia as chame de sinais, outros de Deus, na natureza e nos homens. Em cada libertação que fazemos, isso aqui é interessante, usando o Evangelho completo, os demônios, debaixo do nome poderoso de Jesus, confessam essa realidade dos sinais das etiquetas espirituais. Então, se você olhar para cá, agora para mim aqui, eu já tive testemunhos também de estar na escola e ver essas coisas, porque o diabo sempre aponta, ele não aponta só pecado. Ele aponta, esse aqui é assim, esse aqui é assado, e ele aponta, ele só aponta o que existe. Embora, mas Satanás é o pai da mentira, é verdade. Mas se você vê que o que acontece na vida da pessoa bate com o que está falando, você pode ponderar a respeito, que é o lance que a gente falou. Por que algumas pessoas são mais zoadas que as outras? Por que algumas pessoas sofrem algumas coisas que outras não sofrem? Por que algumas pessoas têm situações específicas, sendo que há inúmeras pessoas, por que tem que ser ela? Então, são tipos de etiquetas que nós carregamos e não sabemos, e que à medida em que nós nos purificamos, nós temos a condição de vencer isso. Nós temos a condição de remover essas coisas. Então, é nesse caminho que nós vamos caminhar aqui. Já estou caminhando para o fim já. Então, avança aí para a sua próxima página. Na verdade, não, nós já vamos caminhar, vamos finalizar por aqui, ó. Continua lendo aí, ó. No relato acima, vemos a aplicação do uso dos sinais, tanto no arco-íris quanto na testa de Caim. Ah, tá, isso aqui nós já lemos. Em cada libertação, beleza. Agora, observação aí, ó. Observação. Ot, que é a palavra hebraica, né? Se traduz por sinal, uma marca distinta, bandeira, lembrança, prodígio, presságio, advertência, símbolo, insígnia, estandarte, milagre e prova. Mais um texto que confirma a nossa posição em relação a essas etiquetas. Esse texto é interessante. Nós vamos acabar aqui hoje, ó. Então, ouvi clamar em alta voz. Tragam aqui, irmãos, deixa eu falar para vocês onde é que está. Ezequiel capítulo 9. Pode abrir, por favor. Esse texto que está aqui na apostila é Ezequiel capítulo 9. Tá? Só para vocês saberem. Está na apostila também, pode ler aqui. Só estou dando para vocês antes do texto, para vocês saberem onde é que está. Tá? Se você quiser acompanhar comigo na apostila, pode acompanhar aí. Lá diz assim, ó. Ezequiel capítulo 9, a partir do verso 1. Então ouvi clamar em alta voz: tragam aqui os guardas da cidade, cada um com uma arma na mão. E vi 6 homens que vinham da porta superior, que está voltada para o norte, cada um com uma arma mortal na mão. Com eles estava um homem vestido de linho e que tinha um estojo de escrevente à cintura. Eles entraram e se puseram ao lado do altar de bronze. Então a glória de Deus, do Deus de Israel, subiu de cima do querubim onde havia estado e se moveu para a entrada do templo. E o Senhor chamou o homem vestido de linho
e que tinha o estojo de escrevente à cintura, e lhe disse: percorra a cidade de Jerusalém e ponha um sinal na testa daqueles que suspiram e gemem por causa de todas as práticas repugnantes que são feitas nela. Enquanto eu escutava, ele disse aos outros: sigam-no por toda a cidade e matem sem piedade ou compaixão velhos, rapazes, moças, mulheres e crianças, mas não toquem em ninguém que tenha o sinal. Comecem no meu santuário. Então eles começaram com as autoridades que estavam em frente do templo, e ele lhes disse: contaminem o templo e encham de mortos os pátios, podem ir. E eles saíram e começaram a matança em toda a cidade. Enquanto isso, eu fiquei sozinho. Então prostrei-me com rosto em terra, clamando: ah, soberano Senhor, vais destruir todo o remanescente de Israel, lançando a tua ira sobre Jerusalém? Ele me respondeu: a iniquidade da nação de Israel e de Judá é enorme. A terra está cheia de sangue derramado e a cidade está cheia de injustiça. Eles dizem: o Senhor abandonou o país, o Senhor não nos vê. Então eu, da minha parte, não olharei para eles com piedade, nem os pouparei, mas farei cair sobre as suas cabeças o que eles têm feito. Então o homem de linho, com estojo de escrevente à cintura, voltou com um relatório e disse: fiz o que me ordenaste. Então nós vamos parar por aqui. Então olha esse texto, como é que esse texto ele é interessante, como é que ele fala a forma de Deus marcar as pessoas. Então aqui, o que Deus ia fazer? Ele ia executar um juízo numa cidade. Mas qual era a acusação contra a cidade? A cidade era cheia de injustiça. O que é injustiça? Primeiro, pelo lógico, é o oposto de justiça. Mas no conceito bíblico, o que Deus define como injustiça? Quando Jesus foi batizado, que ele entrou na água, o que ele disse para João Batista? João Batista falou assim: ó, eu é que tenho que ser batizado por ti. Mas Jesus chega e fala assim: não, nos convém cumprir toda justiça. Mateus capítulo 3, lá no verso 16, 17, vai falar assim, com essas palavras. Então, João Batista pediu para ser batizado por Jesus, mas Jesus falou assim: não, nos convém cumprir toda a justiça. Então, a justiça para Deus tem a ver com o cumprimento dos mandamentos. Então, o que é justo? É cumprir os mandamentos. O que é injusto? É descumprir os mandamentos. Porque a palavra de Deus é justiça. Então, no conceito bíblico, justiça não é o que é certo, é o que é bíblico. Olha que coisa interessante. O homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas Jesus, ele não lida com o bem e com o mal, ele lida com a verdade. A verdade é o degrau de cima. Então, às vezes, a verdade é algo que me custa. Às vezes, a verdade não é algo que traz benefício imediato. Então, quando eu só vou pelo bom ou pelo mal, é a carne julgando, discernindo. Vocês estão entendendo qual que é a situação aqui? Então, é isso que está acontecendo aqui. Então, era essa condenação contra o povo de Israel. Eles estavam cheios de injustiça. O que é isso? Eles conheciam a Torá, conheciam os mandamentos e estavam longe. Porque quando ele fala de iniquidade, deixa eu deixar uma coisa clara aqui. Existe pecado, existe a iniquidade. Qual a diferença entre eles? O pecado é quando você transgride a lei e acabou. Tipo, quebrou o mandamento uma vez, você foi lá, se arrependeu, se reposicionou. Agora, a iniquidade é o cara que vive naquilo constantemente e já não está nem aí. Sabe, aquela pessoa que insiste em praticar a mesma coisa. Quando ela já está nesse estágio ali, já é iniquidade. A iniquidade já é um hábito programado de pecado. Porque o pecado é a transgressão da lei. Muitas transgressões chamam-se iniquidade. É a mente acostumada com o mau hábito. Então, para ela é normal aquilo. Todo mundo faz. Não tem problema não. Sabe essas conversas que a gente escuta? Então, é por esse caminho. É isso que Deus está falando aqui. Então, em cima disso, foi que ele marcou no texto de Ezequiel. Mas ele marcou o quê? Com um sinal. Então, ó, os que nem têm um sinal, esses vocês vão pegar e vão matar. Os que têm um sinal, vocês não tocam. O que isso se assemelha? Nas pragas do Egito. Por exemplo, Deus separou o povo de Israel e separou o povo do Egito. Foi ou não foi? Foi ou não foi? Apocalipse, mesma coisa. Deus vai fazer separação entre os dele e os que não são. Mas chegou um momento
em que Deus falou que eles precisavam de um sinal, que era o que? O sangue do cordeiro. Se não passar o sangue no umbral da porta, morre o primogênito até do judeu, até do hebreu. E o contexto da história diz assim que tinha um monte de egípcios entrando na casa do judeu lá para escapar da coisa, porque já estava tremendo com medo do povo de Israel. Quando Deus libertou o povo do Egito, saiu um monte de egípcio no meio lá. Eu estou fora de ficar nessa terra aqui. Não sei se esse Deus vai continuar atacando, né? Então, para você ver que Deus, ele sempre pensou em salvar os de fora. Deus nunca falou, não, vocês ficam. Deus sempre quis chamar o povo. Mas por que houve aquilo lá? O julgamento? Porque Deus, ele tem as suas taças. O que são as taças? São as taças que ele vai preenchendo. Tem um texto em Gênesis capítulo 15, que Deus está falando com Abrão, nem era Abraão ainda, que Abrão está pedindo um sinal para Deus de que ele cumpriria a aliança. Aí Deus falou assim, mata para mim 3 bichos. Eu esqueci quais são os bichos agora. Ele teve que fatiar o meio, os bichos, vocês lembram disso? Gênesis 15, fatiou o meio, e ele tinha que passar, era um pacto do Antigo Oriente, tinha que passar no meio dos bichos cortados, e aquele que descumprisse a aliança, aconteceria a mesma coisa com ele. Era essa a ideia do contexto da época. Aí Deus passou com fogareiro fumegante, é o que diz a palavra, no meio dos bichos, para provar para Abraão que Deus seria com ele na aliança. E aí chega um texto que ele fala assim, o seu povo, Deus falando para Abraão, vai ficar cativo por um período de anos, até que se preencha a iniquidade dos amorreus. Então Deus, ele vai contabilizando, vai enchendo a tacinha, o cara vai pecando, Deus vai deixando. Quando chega aqui em cima, aí vem ataca, aí não tem conversa. Então Deus vai deixando, que nem fala uma vez, fala 2, fala 3, fala 15, fala 20. A hora que Deus parou de falar, aí você preocupa, fala, lá vem, pode esperar que vem, porque aí o problema não é o diabo. Hoje tem muita gente, porque não entende os sinais, que nós vamos estudar ainda mais sobre isso aqui, porque não entende os sinais, está repreendendo Satanás até hoje aí fora, aí por causa do coronavírus. Nem sabe que é Deus que está movendo as coisas. Porque até o diabo é diabo de Deus, quando Deus quer fazer as coisas. Então não tem conversa. Então qual é o problema? O sacerdote, ele precisa orientar o povo e abrir os olhos do povo. Gente, nosso problema do pecado não é com o diabo, é com Deus. Por que Deus manda se arrepender? Porque você volta para Ele. E lá em Efésios, que nós não lemos. Efésios vai falar que nós éramos inimigos do entendimento. Você pode ler Efésios capítulo 2. Então Deus tem que mudar a minha forma de pensar, para que eu não olhe para a palavra dele e pense que isso é prejudicial para mim. Esse é o dano que a graça veio reverter no homem. O homem, depois nós vamos falar sobre isso, numa próxima oportunidade. O homem, ele tem a natureza diferente da natureza da lei de Deus, porque a lei é espiritual, o homem é carnal. Por isso o homem nasce de novo, para ter uma natureza semelhante à da lei, e em cima disso, desfrutarem da mesma vida. Quando a carne tenta obedecer a palavra de Deus, ela sente o quê? Peso e condenação. Ela se sente obrigada. Deus nunca quis obrigar ninguém a nada. Deus sempre quis proteger o homem pelos seus mandamentos e o quê? Dar a ele a sensação de ser amado. Porque você só vai descobrir isso à medida que você entender os princípios de Deus, mas é entender pelo Espírito. Então Deus te deu o Espírito Santo para você ter comunhão com Ele. E nessa comunhão Deus vai te ensinar por dentro a desfrutar desse amor. E é por isso que nós devemos praticar a libertação. Então nós estamos entrando nesse assunto, nós vamos começar a aprender isso, tanto coletivamente quanto individualmente, porque cada um é responsável por si. Então nós vamos ficar de pé para encerrar? Depois a gente continua a nossa conversa. Vamos orar aqui. Senhor, obrigado por essa noite, obrigado por tudo que o Senhor está nos ensinando. Obrigado porque o Senhor avisa o teu povo e o Senhor sempre levanta os teus profetas para poder falar das coisas futuras, dos teus sinais e dos teus interesses, ó Deus, em nossas vidas. Obrigado porque o Senhor é misericordioso, compassivo, longânimo, clemente, e porque o Senhor é aquele que tem interesse na salvação do teu povo, porque o Senhor não enviou o teu Filho ao mundo para que julgasse o mundo, mas para salvá-lo, porque o mundo já está julgado, e o julgamento é este, que os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, em nome de Jesus,
nós queremos te pedir que haja clareza, que haja libertação e que o reino de Deus, Papai, segundo a tua palavra, que é pelo dedo de Deus, é chegado o reino de Deus sobre vós. É tempo de salvação, é tempo de transformação e de libertação. Visita quem estiver assistindo esse vídeo, quem estiver, Senhor, ouvindo esse áudio pelo WhatsApp, e que o Senhor abençoe cada vida que aqui está presente, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém e amém. Graças a Deus. Glória a Deus, igreja. Cícero está assistindo. Pastor Cícero, um abraço, Deus te abençoe, tudo de bom. Célia, Deus abençoe também, tudo de bom, graça e paz. Wagner Ribeiro. Wagner é o do iogurte, um abração, Wagner. Maria Aparecida. Tudo de bom para você, Maria, prazer estar com você aqui. Rafaela Gabriel, olha a Rafa tá devendo visita para nós aqui, hein? Rogério. Rogério, Glória, é o Rogério, cara. Daiane, um abraço, Deus te abençoe. Maureci, olha a Sil Sumida também. Um abraço, Deus abençoe vocês.